Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções inorgânicas. Na aula de hoje, nosso foco será os óxidos. Como a gente viu, nós temos 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, óxidos e sais. E nosso estudo teve foco na identificação das propriedades, das propriedades gerais, na nomenclatura e nas principais substâncias. Óxidos, então, eles são definidos como compostos binários, onde a gente tem oxigênio e um outro elemento, aonde o oxigênio vai ser esse elemento mais eletronegativo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? CO2, F2O3, P2O4. É sempre importante lembrar que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, ou seja, quando a gente tem oxigênio e o flúor, ele não vai ser considerado um óxido, né? Porque o flúor acaba sendo mais eletronegativo do que o oxigênio, ok? Quando a gente está falando dos óxidos, a gente pode dividir os óxidos em dois tipos: os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. Os óxidos iônicos, os óxidos moleculares, são formados aí por oxigênio e um outro elemento não metálico, ok? Então aqui a gente tem oxigênio e nitrogênio, por exemplo. Como que a gente vai dar o nome, então, para esse tipo de óxidos? A gente vai falar, então, vai ser sempre óxido, né? Quantidade óxido de quantidade o nome do outro elemento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem monóxido, né? Um oxigênio, de mononitrogênio, um nitrogênio. Dióxido, dois oxigênios, de mononitrogênio, um nitrogênio, ok? Aqui, por exemplo, N2O5, 5 oxigênios, pentóxido, então 5, né? Pentóxido de nitrogênio, 2 nitrogênios, ok? Quando a gente está falando, então, do mono, né, que não necessariamente a gente precisa, não é obrigatório colocar a indicação mono, tá? Mas então a regra é simples, né? A quantidade, então aqui dióxido de carbono, porque dióxido de carbono de 2 oxigênios, dióxido de monocarbono, ou dióxido de carbono, ok? Quando a gente está falando sobre óxidos iônicos, o que são óxidos iônicos, né? São óxidos formados por oxigênio e um outro metal, ok? Uma carga aí positiva, lembrando, né? Então, quando a gente está falando desses óxidos iônicos, a nomenclatura vai ser sempre óxido e o nome do metal. Então, por exemplo, a gente tem óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de alumínio, ok? É importante de ver que quando eu tenho óxidos de metais com cargas variáveis, né? Ou seja, que eu tenho uma variação dessa carga, é importante a gente colocar essa indicação em números romanos, ok? Então, por exemplo, aqui, cobre, né? A gente tem Cu2O, então a gente tem cobre de óxido de cobre 1, CuO, óxido de cobre 2, FO, óxido de ferro 2, F2O3, óxido de ferro 3. Então, é sempre importante a gente colocar, então, óxido seguido pelo nome do metal, ok? Se esse metal tiver carga variável, eu tenho que indicar aí pelo número romano, ok? Outra classificação que a gente pode ter dos óxidos é quanto ao tipo desse óxido. A gente tem óxidos ácidos, né? O que são óxidos ácidos? Óxidos ácidos são óxidos que reagem com água, dando origem a ácidos, ok? Geralmente são óxidos de ametais, tá? Então, que, por exemplo, a gente tem o CO2 mais água, ele formando aí o ácido carbônico, ok? Então a gente tem o SO3, o P2O5, enxofre, né, que é trióxido de enxofre, o pentóxido de difósforo, o trióxido de cromo, tá? Geralmente são ametais, tá? Mas aqui o cromo, por exemplo, é um metal, beleza? Como também o potássio, K2O, também é um exemplo aí de... Ah, não, desculpa. O potássio é exemplo básico, que é o próximo aqui agora. Tá? Os óxidos básicos, o que são óxidos básicos? Né? São óxidos que reagem com a água, dando origem à base. Por exemplo, K2O,
né? Ele reage com a água, dando origem, por exemplo, aí, dando origem aí a uma base, tá? São geralmente óxidos de metais. Então, a gente tem que, por exemplo, o N2O. O N2O mais água vai formar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, ok? Outro exemplo que a gente tem aí, o óxido de magnésio e o óxido de cromo, beleza? O óxido de magnésio, o óxido de cromo e o óxido de potássio são exemplos aí de óxidos básicos, tá? Óxidos neutros. O que são óxidos neutros? A gente teve então a base e o ácido, né, que reagiam, os ácidos reagindo com água dava ácido, os básicos, os óxidos básicos reagindo com água formando uma base. Os neutros vão reagir com água, com ácido ou com base e não vão, eles não vão reagir, né? Eles não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, ok? Então a gente tem aqui os exemplos: o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Por fim, a gente tem os peróxidos, né? São óxidos em que o oxigênio tem NOx igual a -1 e diferente dos outros, né? Que o NOx ali, os NOx dos outros óxidos eram iguais a -2, ok? Então a gente tem aqui como exemplo a água oxigenada, que é H2O2, ok? Chama aqui a atenção que os óxidos ele tem uma relação muito grande, muito direta com os elementos do nosso cotidiano. Por exemplo, ele está relacionado aí à poluição ambiental, os gases produzidos aí pelas indústrias, produzidos pelos automóveis, ok? Os quartzos, né, são formados aí por sílica mais oxigênio, SiO2, quartzo, vidro, areia, enfim. O CO2, né, que é esse monóxido de carbono, desculpa, dióxido de carbono, ele é um oxiácido, né? Quando ele reage com a água, ele vai formar o ácido carbônico, tá? E ele está presente, por exemplo, no ar, né? Quando a gente está falando do ar, né? Formado aí menos de 1% de CO2, na respiração dos seres vivos, né? A gente emite CO2 na queima de combustíveis, né? Toda combustão aí com carbono, a gente tem aí CO2 sendo formado. Enfim, no gelo seco, também formado aí por CO2, ok? O CO2 está relacionado com a chuva, tá? Com a chuva ácida. Ele, né, está presente em toda a chuva ácida, mesmo as chuvas ácidas que não têm poluição atmosférica. Por quê? Como eu disse, a gente tem CO2 presente na atmosfera em qualquer lugar. Esse CO2 em contato com a água vai formar esse ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, um ácido instável, mas mesmo assim ele gera uma pequena acidez na água, ok? Da mesma forma, né, esse CO2 aqui, essa reação aqui também está presente, por exemplo, na água gaseificada, nos refrigerantes. Outro óxido presente aí relacionado à chuva ácida é o óxido de enxofre, né? O óxido de enxofre, o enxofre ele não está presente na atmosfera, a não ser em regiões onde a gente tem vulcanismo, em momentos de vulcanismo, né? A gente pode ter uma emissão de CO2 para a atmosfera, de SO2, de enxofre, né? De gases de enxofre, mas esse enxofre também está presente, por exemplo, nos derivados de petróleo. Então, a poluição, né, em regiões onde eu tenho muita poluição, eu posso ter presença de S2 e S2O3. Esse S2, O2, SO2 e SO3, ok? Desculpa corrigindo então, SO2 e SO3. Esse SO2 e esse SO3 estão diretamente relacionados com a poluição atmosférica. Então, a gente tem aí o SO2 reagindo com água, formando o S2O3, que é o ácido sulfuroso, ok?
Já o SO3 com a água vai formar o ácido sulfúrico, beleza? Que é um ácido forte. Outro gás que está presente aí nas chuvas ácidas, que está relacionado aí à descarga elétrica, é os gases relacionados ao nitrogênio, os óxidos de nitrogênio, ok? Então, os óxidos de nitrogênio, ele forma, por exemplo, NO2, lembrando que o NO, ele é um gás, que é um óxido, desculpa, que é um óxido neutro, mas o NO2, ele reage com a água formando dois ácidos, o ácido nítrico e o ácido nitroso, beleza? Esses ácidos, eles estão também relacionados aí à poluição atmosférica, tá? Então, aqui um resumo dos ácidos envolvidos, né, na atmosfera. A chuva ácida, ela é um fenômeno natural, né? Aonde a gente tem poluição por conta do CO2, então a gente tem CO2 naturalmente na atmosfera, mas nos locais onde a gente tem poluição mais acentuada, né? Locais de grande indústria, São Paulo, Nova York, muita movimentação de carro, a gente tem aí a formação de maior quantidade de CO2. Além do CO2, os gases de nitrogênio e os gases de enxofre, tá? Intensificando aí a, intensificando aí a acidez dessa chuva, beleza? Lembrando que o NO2 está relacionado, por exemplo, ele precisa, né, de raios, descargas elétricas para a formação e aí para começar esse processo de acidificação. Tá? Então a gente vai terminando por aqui a nossa aula, essa videoaula. Bons estudos e até breve.